Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. O poder medicinal dos sumos. Reserve já o seu. Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre o Sábado da Criação que vai acontecer no próximo dia 28 de outubro. Para celebrar a data, a Igreja Adventista do Sétimo Dia preparou o vídeo The Hole, o buraco. Antes de rodarmos o curta, Tim Standish, cientista e produtor da obra, tem um recado para você. Hello, my name's Tim Standish. Olá, meu nome é Tim Standish e espero que você curta o filme do Sábado da Criação para este ano, chamado The Hole. Com 5 minutos de duração, ele resume o plano da salvação usando uma linda ilustração da natureza. O filme não foi feito para ser visto só nas igrejas, mas também para ser compartilhado. Além, claro, de ser visto por você, espero que você compartilhe através do Facebook, uma mídia social adequada. Isto é algo que queremos mostrar para todos os amigos, familiares e toda a nossa comunidade. Our family and our entire community. Tem um buraco no universo e ele ameaça cada um de nós com seu poder destrutivo. Não estou falando do misterioso buraco negro que fica no centro da nossa galáxia, que devora tudo que estiver ao seu redor em um redemoinho de gravidade. Ou o supervazio, uma caverna fria e improdutiva no espaço, tão grande que suga a energia de qualquer luz que passe por ela. Não, esse buraco tão potencialmente perigoso fica localizado bem mais perto de casa. Dentro de cada coração humano, existe um perturbador vazio espiritual, que cria ansiedade, desencorajamento, medo e um desejo insaciável pela verdade, felicidade e propósito. O filósofo Pascal chamou isso de abismo infinito, e é um vácuo que tentamos preencher de milhares de maneiras diferentes. Pela vida em uma perseguição frenética por bens materiais, segurança financeira, empregos significativos, entretenimento, reconhecimento pessoal e fuga da dor e da luta do dia a dia. Mas cada uma dessas tentativas são, na melhor das hipóteses, uma solução temporária, porque o buraco em nossos corações nunca poderá ser permanentemente saciado por qualquer coisa criada. Há 2000 anos atrás, Deus veio ao mundo para preencher esse buraco para sempre. Sua solução? Morte e ressurreição com poder para transformar nossas vidas. Esse é um conceito difícil de entender, mas talvez isso ajude. No grego original do Novo Testamento, a palavra para transformação é metamorfo. É a raiz da palavra metamorfose, um termo usado para um evento extraordinário que ocorre na natureza. Uma lagarta, terrestre extremamente devagar e praticamente cega, rasteja pela vida por algumas semanas. E então se reveste de uma crisálida. Lá, dentro de uma casca fina como papel, o corpo da lagarta é quebrado, célula por célula. Isso não é um desejo de morte.
Na verdade, a desconstrução do inseto é a porta de entrada para um jeito totalmente novo de viver. Em questão de dias, a estrutura biológica da lagarta é completamente reorganizada e o resultado é de tirar o fôlego. Essa mudança incrível é uma metáfora para uma transformação ainda maior que Deus pode realizar em cada um de nós. A metamorfose do seu coração, mente e espírito. Apenas considere sua promessa feita para qualquer um que abandonar o pecado e aceitar o seu presente de salvação. O Senhor disse: "Estou fazendo novas todas as coisas. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração sensível a mim. Irei renovar a sua mente e lhe dar um futuro cheio de esperança. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vejo sua aflição e me preocupo com suas angústias. Serei o seu refúgio na provação. Perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas que passaram, eis que surgiram coisas novas. Promova o Sábado da Criação e a própria criação, assistindo, divulgando e compartilhando o filme The Hole em suas mídias sociais, sites, escolas e igrejas. O vídeo está disponível no seguinte endereço: origens.org/vídeos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Bom dia, irmãos. Para quem quiser acompanhar a leitura desta manhã, Salmos 95. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova ainda que tivessem visto as minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Amém.
em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus, muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Desejo cumprimentar a todos. Em primeiro lugar, as nossas queridas visitas que se encontram entre nós. É um prazer muito grande poder-vos ter e ver bem dispostos na casa do Senhor. Quero cumprimentar cada irmão, cada irmã que aqui está também, que viemos todos para adorarmos o Senhor. Os irmãos receberam, juntamente com o vosso boletim, ou se calhar até sem boletim, não sei, mas um pequeno inquérito, este papelinho que está aqui. Se alguém não recebeu, eu quero dizer que há mais boletins destes, ou questionários, precisamente na nossa recepção. E isto é para fazerem o favor de preencherem e à saída poderem entregar-me a mim, porque eu estarei ali para vos cumprimentar. É um recurso que faz muita falta ao pastor. O pastor precisa de conhecer os membros da sua igreja, não só, também aqueles que nos visitam, aqueles que assiduamente também possam estar connosco e não são membros. E aqui tem vários dados para colocar, desde o vosso nome, os vossos contactos, mas há aqui uma questão importante, que é saber se desejam efetivamente receber a visita do pastor. Ali colocarão o sim ou não, conforme for o vosso interesse e o vosso agrado. Isto é muito útil, dizia eu, porque na realidade eu desejo visitar os irmãos, desejo poder estar próximo, digamos, do rebanho que o Senhor me confiou, e para isso eu preciso de saber da vossa disponibilidade, daí que está aqui este pequeno inquérito para ser preenchido. Terei, quero dizer, muito gosto, um prazer, uma alegria muito grande em poder estar convosco, em poder visitar-vos, em poder vos conhecer mais pessoalmente, e assim eu creio que melhor poderei exercer também o meu ministério nesta querida igreja do Barreiro. Deus vos abençoe, queridos irmãos. Estimados irmãos, foi lido o texto bíblico do Salmo 95. É um texto realmente extraordinário. Aquele salmo tem 11 versículos. É um salmo de louvor a Deus. É um salmo de exaltação a Deus. É um salmo que fala da soberania de Deus. Da soberania de Deus. Mas há outros textos que eu gostaria de juntar àquele que já foi lido. Assim, eu pediria aos queridos irmãos e irmãs, amigos, que abram a vossa Bíblia no último livro, Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4. E vamos ler do versículo
1 até ao versículo 8. João tem a visão do trono de Deus. Olhem só, a visão do trono de Deus. E então ele escreve, e diz assim: e depois destas coisas olhei, e eis que estava à porta, uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como uma trombeta, ouvira falar comigo, disse-me: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Se continuássemos a ler este texto, iríamos constatar aqui uma manifestação de glória, da majestade de Deus, da soberania de Deus. Mas vamos agora ao livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías 6. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 6, 1 a 5. Ainda estou a ouvir o ruído da palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, que visão extraordinária nós encontramos aqui na palavra de Deus. O Senhor assentado no seu trono, no seu alto e sublime trono. Os serafins clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Mas vamos ao Salmo 99. Peço a vossa paciência. Salmo 99. Também versículos de 1 a 5. Salmos 99, versículos de 1 a 5. Não deixe
de usar a sua Bíblia. O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois Ele é santo. Queridos irmãos, estamos diante do Senhor esta manhã. Almejamos que o Senhor se manifeste entre nós. Somos desafiados também a ter esta visão maravilhosa do Senhor, que está assentado no seu alto e sublime trono. Somos convidados ao louvor, à exaltação a Deus, à reverência, porque o Senhor está presente. Ele é onipresente. Ele pode estar em toda a parte ao mesmo tempo. E como onipresente, Ele está entre nós. Por mais humilde que possa ser a igreja somos nós. O Senhor quer estar entre o seu povo. O Senhor quer manifestar a glória entre o seu povo. E esta manhã queremos falar um pouco acerca de desafiar a soberania de Deus. Quem ousaria desafiar este Deus soberano? Quem somos nós aos olhos de Deus? Se procurarmos na Bíblia, a Bíblia nos diz lá, e apenas registrem o texto e depois leiam-no, porque esta manhã vamos ler muitos textos. Apenas registrem Isaías 42, o Senhor diz que somos aos seus olhos como gafanhotos. O que é um gafanhoto? O que é um gafanhoto? É um insetozinho, não é? A gente faz assim e ele esborracha-se todo. O Senhor olha para nós, olha para mim e diz assim: olha, sabes o que é que tu és? Tu és um gafanhoto. És um gafanhoto. Eu pergunto, se Deus é soberano e justo, por que é que não nos destrói se eu sou pó e sou pecador? O profeta diz que desde a nossa cabeça até a planta dos nossos pés, o que é? Chagas.
O apóstolo São Paulo também diz que não há sequer um justo sobre a terra. Não há ninguém que faça o bem, todos se tornaram inúteis, todos. Todos é a expressão. E quantos são todos? Olha, na Terra dizem que são 6,7 bilhões de habitantes. Mais ou menos isso. 6,7 bilhões de inúteis. 6,7 bilhões de seres que não são justos. E quem não é justo é o quê? É injusto. Mas o injusto precisa de quê? Da justiça. Mas a justiça de quem? A justiça de Cristo. É fácil, não é? É fácil chegarmos a esta conclusão. Mas por que Deus não nos destruiu se somos o antagonismo do caráter de Deus, que é santo, que é puro, que é fiel, que é sem mácula? Irmãos, o que é que merece o ímpio? E eu já não quero falar do ímpio. O que é que merece o pecador? Porque isso toca-me a mim, e certamente, com todo o respeito que eu tenho pela minha querida igreja, tocará também a cada um de vós. Ou será que estou enganado? Não estou. Sabem, queridos irmãos, nós queremos um Deus onipotente? Sim. Um Deus que seja capaz, pela sua onipotência, de resolver todos os problemas, incluindo os nossos problemas. Mas nós não queremos um Deus soberano. Onipotente, sim. Soberano, não. Porquê? Porque isso mexe com a minha vontade. Porque isso mexe com o meu querer. Um Deus onipotente que satisfaça todas as nossas necessidades. Então é mais ou menos assim. Eu vou usar a onipotência de Deus e vou orar assim. Senhor, Tu és onipotente. Senhor, acaba com a fome no mundo. Senhor, acaba com a violência no mundo. Senhor, acaba com o sofrimento no mundo. Não faz muito tempo que eu estava a olhar para a televisão e a ver as notícias. E no meu íntimo eu pedia a Deus e dizia: Senhor, o nosso país está a arder. São dezenas de pessoas que estão enlutadas. Senhor, tem misericórdia. Acaba com isso, Senhor. Sabem, hoje temos aqui na igreja alguém que é o exemplo vivo daquilo que foi essa catástrofe. Está ali o nosso irmão e a sua irmã, que ficaram sem a sua casa em Erganil. Mas além disso, ele ficou queimado. Tem o seu braço enfaixado, queimado. Eu fui cumprimentá-lo, sua mão estava queimada. Querido irmão, querida irmã, quanto eu sinto profundamente o vosso sofrimento. Esta semana, a irmã Isabel telefonava-me e dizia-me: pastor, há não sei quem quer oferecer não sei quantas camas e colchões para a Adra, para aqueles que ficaram sem nada nos incêndios. E há também uma senhora que quer oferecer mobília.
E ainda alguém possivelmente quer até oferecer roupas de cama. Bem-haja. Senhor, acaba com isto. Queremos usar a onipotência de Deus, mas Deus diz-nos assim: faz. Faz. E eu te usarei. Dispõe-te e eu farei. É que às vezes confiamos na onipotência de Deus, mas confiamos, sabem de que maneira? Assim, de braços cruzados. E a igreja, que sou eu e sois vós, não pode passar por este mundo e permanecer de braços cruzados. Afinal, o que nós queremos como humanos e na nossa parte humana é ter o poder de Deus à nossa disposição. Queremos inconscientemente determinar o que Deus deve fazer ou não fazer. Um Deus à nossa medida, um Deus à nossa maneira, um Deus à medida das nossas necessidades, dos nossos interesses, dos nossos objetivos. Não queremos entender ou aceitar a soberania de Deus em nossa vida. Deus, sendo soberano, Ele sempre responde, age ou determina, mas de acordo com os propósitos, com os seus propósitos e a sua vontade. Irmãos, ó irmão, o ar que tu respiras, a água que tu bebes, o frio que tu sentes, o calor que te aconchega, não te pertencem. Pertencem a Deus. E nós não temos como devolver isso a Deus. Por quê? Porque não temos nada. E há tanta gente que pensa que tem tudo, que tem muito, mas não tem nada. Diante de Deus não tem nada. Mas ainda assim, eu quero que Ele cumpra a minha vontade em relação a mim mesmo ou em relação a outras pessoas, se possível, as que me estão mais próximas. Vou dar-vos um exemplo. Jonas. Jonas é um tipo desses. Reconhecia a onipotência de Deus, mas pensava que podia usar a onipotência de Deus conforme quisesse. Então um dia o Senhor chegou a Jonas e disse assim: Jonas, eu quero que tu vás pregar aonde? Em Nínive. E o que é que Jonas fez? Foi pregar aonde? Eu não sei se foi pregar, ele fugiu para Tarsis. E depois, o que é que acontece com Jonas? Conhecemos a história dele. É uma história muito engraçada, não é? É, mas ninguém quer estar na pele do Jonas. Eu não queria estar. Ser engolido por um peixe. Ser vomitado junto à praia. É o Deus onipotente, sim, que fez tudo isso. Olha lá, Jonas, estás a brincar comigo, diz o Senhor. Eu mandei-te para Nínive. Não brincas comigo, amigo. É para ali
que tu vais, serás vomitado pelo peixe. E agora vai. E começa o teu trabalho. Vou dar-vos outro exemplo. Vamos pensar numa senhora, agora, está bem? Esposa de Ló. A esposa de Ló desafiou a soberania de Deus e olha o que é que lhe aconteceu. Ela fugia, sim, fugia de Sodoma, de Gomorra. Ela fugia, sim, mas fugia e o seu coração ficava. E há muita gente fazendo isso. Foge, mas o seu coração fica. E ela também ficou. Mas ficou como? Uma estátua de sal. Uma estátua de sal. Coisa terrível, não? De repente, uma pessoa, um ser humano, está a correr, olha para trás, estátua de sal, olhando para trás. Irmão, irmã, já pensou se todas as vezes que desafiamos a soberania ou a supremacia de Deus nos acontecesse o mesmo que aconteceu com a mulher de Ló? Estaríamos convertidos numa estátua de sal. Não é nada bom, pois não? Não. Nada bom. A vontade de Deus é desprezada, é deixada de lado. O que importa é o que eu penso. O que importa é que eu pretendo. Sim, eu amo o Senhor. Eu sou membro da igreja. Eu procuro fazer as coisas direitinho. Eu guardo o sábado. Eu devolvo os meus dízimos. Eu sou vegetariano. Mas eu quero fazer a minha vontade. E às vezes eu digo assim a Deus: Deus, não te preocupes, hein? Eu resolvo isto. Estes meus problemas, eu resolvo-os, principalmente os de caráter espiritual. E até faço mais. Posso ser uma bênção para os outros e ajudar os outros a resolverem os seus problemas espirituais. E há aí muita gente que realmente pensa que pode ajudar alguém a resolver os seus problemas espirituais. Muitos agem como se Deus fosse uma espécie de gênio, como a mentira ridícula do gênio da lâmpada de Aladim. Já ouviram falar disso, não ouviram? Basta esfregar e lá vem o gênio que diz: estou aqui às tuas ordens. Diz o que é que tu queres. Eu estou disposto a cumprir os teus caprichos, os teus desejos espirituais. Mas essa história da lâmpada de Aladim é uma história mentirosa. E se alguém pensa que as coisas se passam assim com Deus, está redondamente ou quadradamente, ou seja lá como for, enganado. O mundo cristão quer transformar Deus numa espécie de Pai Natal, bonacheirão. Homens e mulheres cristãos também pensam que podem comandar Deus à distância. Mas a verdadeira experiência cristã não é aquela que se realiza à distância. A verdadeira experiência cristã realiza-se muito próximo de Jesus. Dia a dia com Jesus.
e, se possível, de joelhos. Irmãos, Deus é soberano. Nada de novo vos trago. Pois não. Estou aqui a falar já há quantos minutos, já nem sei. Já sei isso, pastor. É Ele quem determina tudo na nossa vida. Espera aí, pastor. O pastor está a dizer que Deus é que organiza o nosso destino? Não. Deus, quando olha para nós, tem em mente uma coisa. E esta quarta-feira eu falava aqui na reunião de oração sobre o maior desejo de Deus. E aquilo que Deus tem em mente, quando olha para mim, quando olha para vós, é a nossa salvação. E Deus predeterminou a nossa salvação. Tanto é que o texto bíblico de Jesus diz lá, para que todo aquele que nele creia, todo. Deus amou o mundo. E o mundo somos nós. Todos aqueles que habitam aqui. Mas nós temos liberdade. Nós podemos determinar o caminho que queremos. Mas no final de tudo, quem vai determinar o que vamos receber é Deus. Não pode ser de outra maneira. Agora, esse Deus soberano e que tem o controle de todo o universo, é Ele quem diz o seguinte, vamos ler, irmãos, vamos ler este texto. Está no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 1. É um texto conhecido, mas vamos ler. Isaías 1. E é o versículo 18. Olhem que diz o texto. É o Senhor que diz, vinde então e raciocinemos juntos. E diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olhem bem. E olhem outro texto. Vamos agora ao capítulo 41 deste mesmo livro. Agora Isaías 41, é só avançarmos algumas páginas e vamos lá ler o versículo 41. Aqui. Aliás, o capítulo 41, e vamos ler o versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Olha o desafio de Deus. Eu sou soberano. Eu sou onipotente, quem manda sou eu, Mas ainda assim, vem cá, vamos raciocinar juntos. Vamos. Há uma coisa que eu tenho que te dizer. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam como o carmesim, se tornarão brancos, como a neve, como a lã. E depois o Senhor ainda diz, conforme lemos, apresenta as tuas queixas, apresenta-as. Eu quero ouvi-las. Traz as tuas firmes razões, eu quero escutá-las. Que Deus é este? É um Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Venham discutir
venham dialogar, venham conversar, venham apresentar as vossas queixas, os vossos anseios, as vossas apreensões, as vossas ideias, os vossos propósitos. Façam tudo isso, venham, mas não se esqueçam de uma coisa. Eu sou o Senhor. Deus escolheu ouvir-nos. Sabem o que é que Deus fez logo após a queda do homem? A primeira coisa que Deus fez, qual foi? Foi sair do seu trono e procurar Adão e Eva para falar com eles. E houve ali um diálogo entre Deus e Adão. Deus sabia tudo, mas Deus quis ouvir as queixas, os anseios, as apreensões. E Deus tinha soluções que o homem não tem. Deus traça planos para nós, mas Deus traça bons planos. Esta quarta-feira também eu dizia aos irmãos aqui que há um ditado que diz assim, que Deus escreve direito por linhas, por linhas tortas. Eu não concordo. Deus escreve direito sempre por linhas direitas. O homem que entorta as linhas. Aquilo que Deus escreve para nós é sempre por linhas direitas. Mas Deus deu-nos a liberdade e a capacidade de podermos decidir e, por vezes, nas nossas decisões, e de acordo com esta capacidade livre que o Senhor nos deu, então nós começamos a entortar linhas. Queridos irmãos, o Senhor diz assim, conhecem este texto de cor, os meus caminhos não são o quê? Os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos. Deus abre espaço para o diálogo. Muitos veem Deus como um ser distante, de tal maneira que essas pessoas não sabem até como se relacionar com Deus. Deus está tão longe. Há um fosso, um abismo tão grande entre nós e Deus que nós nem sabemos como nos relacionar com Ele. No entanto, o caminho está aberto através de Cristo. Podes hoje tu abrir o teu coração. Podes hoje tu derramar a tua alma diante de Deus. Esse Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, Ele vai escutar. Porque a Bíblia diz assim, que o ouvido de Deus não está o quê? Surdo, não está agravado para que não possa ouvir. E a Bíblia também diz que a sua mão não está encolhida, mas estendida para salvar. Por isso, querido irmão, querida irmã, não importa como estás, não importa qual seja a tua situação espiritual que estás a viver neste momento, a tua experiência, não importa se tu pensas que tens muitos pecados, não importa se tu pensas que aquilo que tu fizeste é demasiadamente grave, não importa, para Deus não importa nada disso. O Senhor apenas diz, vem, fala comigo, vem discutir esse assunto comigo, o meu ouvido não está agravado, a minha mão não está encolhida. Eu gostaria muito que hoje saíssemos daqui com essa certeza em nosso coração. O apóstolo São Paulo diz que podemos chegar-nos confiadamente ao trono da graça para alcançarmos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
É isto que Paulo diz quando escreve aos Hebreus. Maravilhoso. Irmãos, quero terminar falando de homens que tiveram a coragem, o destemor de ousar discordar de Deus e de desafiar Deus. Mas antes deixa-me perguntar-te uma coisa, não quero que me respondas. Alguma vez desafiaste Deus? Pastor, quem sou eu para desafiar Deus? Alguma vez ousaste desafiar a Deus? Jamais, pastor, jamais eu cometeria semelhante agrafo. Agrafo? Agravo. Jamais eu cometeria semelhante pecado. Jamais. Mas vamos ver. Quer um exemplo? Lembram-se do que se passou com os filhos de Coré? Lembram-se, não é? Mas vamos lá ao texto, vamos. Salmos 44. Este salmo é um salmo especial. Salmo dos filhos de Coré. Olhe os versículos 23 e 24. Olhem bem o que é que eles dizem a Deus. Olhem bem o que é que eles dizem a Deus. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. O que é que acham deste linguajar? Oh Deus, tu estás a dormir, Senhor? Será que tu não vês, Senhor? Oh Senhor, por favor, é hora de despertar, de veres a miséria em que estamos envolvidos. Eles ousaram desafiar a Deus, não ousaram? Ousaram desafiar a Deus. Ousaram desafiar a Deus. Irmão, você já passou ou está a passar por uma aflição idêntica? Está a atravessar um momento difícil na sua vida, desesperante? Então diga isso a Deus. Faça aquilo que os filhos de Coré fizeram. Você diga com todas as letras o contrário daquilo que o seu coração sente. Seja ousado. Não tenha medo de estar diante de Deus, derramar a sua alma e dizer-lhe das dificuldades que está a sentir. Sabe, há orações que eu acho que são muito poéticas, porque soam bem aos ouvidos. Deus quer orações genuínas da nossa parte, que pulem do nosso coração, que falem da nossa realidade. É isso que o Senhor quer. Deus não precisa de palavras. Deus precisa da manifestação profunda do nosso ser. É o que eu sinto neste momento. É como eu estou neste momento. É o que eu penso neste momento. E é por isso que o Senhor diz: vem discutir comigo. E é por isso que o Senhor diz: o meu ouvido não está gravado. Olhe Paulo. Paulo diz que orou 3 vezes ao Senhor. Olhem lá, irmãos, desculpem. Há um livro
que está ali, já no finalzinho do Antigo Testamento, que se chama Livro de Abacuque. Já ouviram falar? Já, sim, ok. Ele fica mais ou menos aonde? Como? Fica antes de quê? Sofonias, não é? Antes de Sofonias, sim. E depois de quê? Depois de Miqueias, não é? Afinal, os irmãos sabem muito bem. Os irmãos conhecem muito bem esse livro de Abacuque. Mas olha lá, Abacuque. Vamos ler capítulo 1, versículos 2 e 3. Só, versículos 2 e 3. Olha o que Abacuque diz ao Senhor. Olha o que Abacuque diz ao Senhor. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscita contenda e litígio. Olhem aqui a ousadia de Abacuque, que ele vai ter com Deus e diz: Senhor, até quando é que eu vou clamar e tu não me ouves? Até quando eu gritarei, Senhor, há violência, e tu não me ouves? Deus respondeu a Abacuque. Quem conhece a história sabe que Deus respondeu a Abacuque. Mas não respondeu a Abacuque como Abacuque queria. Deus respondeu de forma diferente. O que Abacuque queria? Queria que Jerusalém fosse salva, que Jerusalém fosse preservada, que não fosse destruída pelos seus inimigos. Queria também que o templo não fosse profanado pelos gentios, pelos inimigos. Mas, afinal de contas, Abacuque gritou, apelou a Deus e, no fim e ao cabo, o quê? Jerusalém foi destruída, o templo foi profanado. Mas a sinceridade de Abacuque permanece como exemplo para nós. Ele foi sincero. Porquê? Porque ele estava a falar de uma coisa que queria. E estava a interceder por quem? Pelo povo. Pelo povo do Senhor. Quantas vezes, se calhar, nós dizemos: Senhor, por que é que eu não consigo vencer este pecado? Alguma vez alguém disse isso? Porque não consigo ser espiritualmente mais forte. Porque é que o meu caráter ainda não foi transformado? Porque não consigo testemunhar de Jesus, falar aos outros acerca de Cristo. Porquê? Estas questões que pomos a Deus falam da ousadia espiritual que Deus quer que nós tenhamos. Não estamos aqui a falar de desrespeito para com Deus e para com os seus atributos. Estamos a falar de sermos ousados na nossa relação com Deus. E Deus não é hipócrita. Deus não floreia as coisas. Se repararmos, Deus é direto e objetivo. Assim é a palavra de Deus toda. Direta e objetiva. Tal como Jesus foi. O Pai é e o Espírito Santo. Vamos ver outro exemplo. Lembram-se do exemplo de Moisés? O povo tinha cometido um grande pecado, segundo o próprio Moisés reconhecia. E o Senhor ficou irado. E o Senhor disse a Moisés: olha,
eu vou destruir de uma vez por todas este povo. E qual foi a atitude de Moisés? Ó Senhor, se tu queres destruir esse povo, então destrói-me primeiro a mim. Tira o meu nome do livro, do teu livro. Alguém dirá, Moisés aqui é orgulhoso. Não. Moisés estava a ser ousado. Moisés não estava a ser dominado pelo orgulho. Moisés falava assim com Deus porque sentia amor pelo seu povo. O verdadeiro líder é aquele que está disposto a abdicar de tudo pelo seu povo. O verdadeiro pastor não abandona a igreja quando ela está a arder. O verdadeiro pastor não olha para a igreja e fica com os braços cruzados e diz assim, deixa andar que está bem. Não. Não é isso que Deus quer dele. Irmãos, há um terremoto na igreja. Sabem quem deve ser o último a sair da igreja? É o pastor. Porquê? A lei do salve-se quem puder. Mas aqui a lei é outra. O pastor tem um rebanho a quem o Senhor confiou. E essa é uma responsabilidade. E ele tem que ter a certeza de que o seu rebanho está a salvo. O pastor tem medo de morrer. O pastor tem medo de pecar. Por isso ora cada dia. Por isso cada dia se alimenta da palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você pode buscar o Senhor com sinceridade, mas ousadia espiritual, o que é que significa? Significa ser transparente, significa ser autêntico, significa ser sincero para com Deus. O que é que está a afligir-te, irmão? O que é que te tem magoado? Tens passado por severas tentações? Tens passado por severas provações? Ser ousado. Fala disso com o teu Deus. Estás preocupado com algum problema no trabalho, na escola, em casa? A vida tem sido difícil demais para ti? Tu aceitaste Jesus, mas os problemas continuam. Achas que não tens mais perspectivas para o futuro? Que tu não és quem gostarias de ser? Tu te questionas, será que Deus tem um plano para mim, para a minha vida? Será que Deus tem uma resposta para mim, para os meus problemas? Nem sempre, irmãos, Deus responde. Mas sempre está perto. Olhe no caso de Moisés. Deus não matou o povo. Deus atendeu a oração de Moisés. No caso de Abacuque foi o contrário. Deus não atendeu a oração de Abacuque. E Jerusalém foi destruída. Deus, na sua soberania, ouve o que nós dizemos, mas Ele determina o que é que vai acontecer. É Ele quem determina. E aceitar que Deus determine tudo na nossa vida, isso se chama maturidade espiritual. E é dessa maturidade que nós procuramos. Como último exemplo, estou quase a acabar. Abraão,
Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. Não é? E então parece que há ali uma negociação entre Abraão e Deus. Olhem a ousadia de Abraão. Olhem só. Ele diz ao Senhor, se houverem lá 50 justos, tu vais poupar aquela terra? E Deus disse, sim, Abraão, poupo. Deus podia ter dito a Abraão, Abraão, olha, cala-te, aqui quem determina sou eu. Mas Deus aceita o diálogo. Diz, sim, poupo. E depois Abraão diz assim, olha, se houver 45, que tal? Tu vais? Está bem, pelo amor dos 45 eu pouparei. Oh Senhor, mas espera lá, pensando bem, se houver 30 justos, está ok, pelos 30 eu também pouparei. Senhor, eu sei que estou a ir demasiado longe, mas ainda assim, se houver 20, Abraão, se houver 20, tudo bem, eu pouparei. E finalmente, Abraão, Senhor, desculpa lá eu ser tão ousado, mas se houver 10, por amor dos 10, tu pouparás? E Deus diz, está bom, por amor dos 10, eu pouparei. E o que é que fez Abraão? Calou-se. Já chega. Já fui ousado demais. Já fui ousado demais. Olhem Jó. Sabem o que aconteceu com Jó? Não sabem? Ele perdeu tudo. Tudo. A família, casas, propriedades, riqueza, tudo. Há uma citação de Jó que diz assim: eu queria que alguém pudesse ser juiz entre mim e Deus, porque eu não fiz mal nenhum. É isso que Jó diz. Eu não fiz mal nenhum. Eu queria que alguém fosse juiz entre mim e Deus. Ousado aqui, Jó, não é? Ousado. Mas sabem o que é que Jó diz no final? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Perdi tudo. Perdi os filhos, perdi a saúde, perdi os bens. E agora ninguém me pode defender, dizia Jó. Mas Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que homem. Que integridade. Que maturidade espiritual. Irmãos, a soberania de Deus está intimamente ligada com o seu amor pela humanidade. Todos os seus atributos revelam o seu amor por cada um de nós. Nem sempre nós teremos a resposta. Por vezes faz-se silêncio, queremos uma resposta de Deus e não a temos, mas sempre teremos o conforto de Deus em nossa vida. E temos a palavra de Deus, que nos ensina, que nos aconselha, que nos admoesta. Então, eu concluo dizendo, meu querido irmão, é verdade, sou humilde servo de Deus, sou pastor aqui, olho para a igreja, tenho anciãos nesta igreja, somos todos. Mas eu não posso lutar por ti, nem tu por mim. Cada um tem o seu caminho. E importa sim responder esta pergunta. Onde estás? Como estás agora? Qual é a confiança que tens com Deus?
Como está a tua confiança nesse grande Deus? É aqui que vamos entender que Deus pode todas as coisas e que Deus é soberano. Mas é aqui que vamos entender que Deus nunca nos rejeita. Ele sabe, Ele ouve, Ele vê. A mais intensa de todas as vontades de Deus, eu repito, é a nossa salvação. Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Mas Ele quer que tu um dia te assentes com Ele no seu trono. Queridos irmãos, se hoje tu tens que desafiar Deus, ousar desafiar Deus, falo, abrindo-lhe o teu coração, sendo verdadeiro, sendo honesto contigo próprio e com o teu Deus. Deus nunca te vai decepcionar. Poderá não ter a resposta imediata, mas Deus sempre terá uma resposta. Se não for agora aqui, um dia saberemos lá no céu. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus vos fortaleça, queridos irmãos, e que realmente a experiência de todos estes homens que ousaram desafiar o Senhor possa também ser a nossa experiência. É a minha oração. Amém.